Os bombeiros enviam reforços para a Chapada dos Veadeiros para combater um incêndio que entra no terceiro dia. Danilo Moreira. Neste momento, são 3 focos de incêndio de grandes proporções que atingem a região da Chapada dos Veadeiros. Ao todo, 8.000 hectares já foram destruídos pelo fogo. A Cachoeira dos Dragões é fechada por causa do fogo que castiga a região de difícil acesso em Pirenópolis. A polícia encontra a moto e o capacete usados pelo corretor que desapareceu depois de ter sido visto saindo de um motel em Jaraguá há 1 mês e meio. Uma família inteira é presa por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Cocalzinho de Goiás. Covid-19. Em Tumbiara, adolescentes com 12 anos ou mais que têm algum tipo de deficiência já podem ser vacinados. E começa a campanha contra a raiva animal em Rio Verde. Cães e gatos da zona rural serão vacinados primeiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 11h49. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Eu começo te contando sobre um incêndio de grandes proporções que continua devastando a vegetação em Pirenópolis. O complexo das Cachoeiras dos Dragões teve que ser fechado por conta do fogo. O repórter Eduardo Idaló está acompanhando tudo e daqui a pouquinho ele vai trazer mais informações. A gente está vendo toda essa devastação que começou lá em Pirenópolis e a gente inclusive está vendo imagens agora, são imagens de hoje. A gente mandou a nossa equipe para lá cedinho para acompanhar todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. São mais de 2 dias aí de trabalhos intensos. É uma área de difícil acesso. A gente tem todos os detalhes daqui a pouquinho. Enquanto a gente organiza para chamar o repórter Eduardo Idaló, eu quero te contar que tem fogo também na Chapada dos Veadeiros. Os bombeiros enviaram mais equipes para tentar acabar com um incêndio de vez. O Danilo Moreira tem mais informações. Eu quero saber qual que é a preocupação maior da equipe por aí, hein, Danilo? Bom dia. Ô, Tiago, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Olha, a preocupação maior nesse momento é com a combinação dos 30, viu, Tiago? Temperatura acima de 30 graus, umidade abaixo de 30 e ventos aí acima de 30 quilômetros por hora. Essa é a combinação perfeita para a propagação do fogo lá na região da Chapada dos Veadeiros, que inclusive já consumiu 8.000 hectares, viu? E por conta disso, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe de reforço para lá nesse momento, enviou hoje pela manhã 50 militares que estão dando suporte lá. Agora, ao todo, são 65 militares do Corpo de Bombeiros e agora também uma aeronave, um helicóptero do Corpo de Bombeiros também trabalhando lá na região. Esse helicóptero aí está servindo para levar aí os militares para aqueles lugares de difícil acesso, principalmente ali na região do Vale da Lua, onde esse fogo começou e propagou rapidamente, espalhando aí, assustando vários turistas que estavam ali na região. Além disso, são 65 brigadistas do ICMBio, também aí tem brigadistas do Preve Fogo e também voluntários, moradores ali da região que são treinados para combater esse fogo, viu, Tiago? Também tem 2 aeronaves do ICMBio dando suporte, 2 aviões. Foi montada uma base no aeroporto de Alto Paraíso de Goiás. Essas aeronaves vão lá a todo momento, onde elas pegam água e vão tentando combater as chamas lá nessa região. O Corpo de Bombeiros acredita que esse fogo ele foi provocado pelo homem, ainda não se sabe se de forma intencional, Tiago. O que acontece nesse período do ano, muitas pessoas costumam ir para as cachoeiras, né? Às vezes uma pessoa ali acaba fumando, jogando uma bituca de cigarro e já é o suficiente para atear fogo ali na região de Mato. E quem vai falar mais sobre isso com a gente aqui agora é o Tenente Marinho do Corpo de Bombeiros. Tenente, muito obrigado pela sua participação aqui no J1. Tem que ter muito cuidado, né? A pessoa vai para uma cachoeira, jogar uma bituca de cigarro ou às vezes fazer uma fogueira ali, né? É muito perigoso. Positivo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando mais uma vez com os senhores. É um cuidado a ser tomado, né? O clima tem contribuído muito nessa época para a propagação desses incêndios de vegetação. E o pessoal tem que tomar um cuidado especial, né, de estar tomando todo esse cuidado para não fazer com que isso se comece.
Porque depois de começar, Thiago, não tem como, né, tá cercando essas condições. A vegetação está muito seca, né? E isso é fácil, espalha rapidamente, né? Para o controle ali do Corpo de Bombeiros, pode levar até dias, como na região da Chapada dos Veadeiros, né? Como a gente está vendo. Vários dias, né? E como você já frisou, os locais são de difícil acesso, né? Não tem condições, muitas condições para o pessoal estar deslocando, indo combater esses focos, certo? Então tudo dificulta, né? O clima, a umidade muito baixa, a temperatura alta, tudo tem dificultado, né, essa ida até o foco para estar debelando. Dicas importantes, Tenente. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no J1. Então tem que ter esse cuidado, viu, Thiago? Pode curtir, pode aproveitar a cachoeira, mas muita atenção aí na hora de sair. Tem que ver se não tem nenhuma bituca de cigarro ou cinzas ali da fogueira, viu? Volto com você no estúdio. Informações importantes, Danilo. Agradeço também ao seu entrevistado. Obrigado por sua participação. A gente sai lá da região do entorno de Brasília e vamos aqui agora para informações do incêndio de Pirenópolis. Eu tinha chamado o Eduardo Idaló mais cedo, agora ele está prontinho para a gente para falar sobre um incêndio de grandes proporções que continua devastando a vegetação. Eduardo, com você, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Eu peço desculpas, tinha caído a nossa comunicação, agora está tudo restabelecido aqui o nosso sinal. A gente está acompanhando hoje desde cedo o trabalho de bombeiros e também de voluntários aqui de Pirenópolis, o pessoal da Brigada de Incêndio do Parque dos Pirineus, que tem trabalhado há 3 dias para tentar controlar um incêndio de grandes proporções que atinge uma área de serra aqui de Pirenópolis, numa região conhecida como Rota das Cachoeiras. A gente esteve lá na área, né, onde o fogo está sendo controlado há 3 dias. A maior área, né, que pegou fogo é a área onde ficam os acessos às cachoeiras dos Dragões e também a outra cachoeira que também fica lá nessa área, que é a Cachoeira Paraíso. Nessa área o fogo já foi controlado, segundo os bombeiros. O que se vê por lá é uma enorme nuvem de fumaça desde cedo e muita lenha, né? Muitos troncos secos, muitos galhos secos que ainda estão saindo bastante fumaça. Em alguns é possível perceber até algum sinal de fogo, mas essa área ela vai permanecer em monitoramento, né, pelos bombeiros pelos próximos dias, porque o vento pode acabar levando esse fogo através de faíscas para outras áreas muito próximas de vegetação que não foi queimada. O fogo ele se alastrou agora para uma outra parte dessa área de serra, para a região da Cachoeira Veredas. É nesse ponto que as equipes dos bombeiros e os voluntários estão trabalhando para evitar que essa linha de fogo ela se outras regiões ali da serra. As estradas, né, que cortam essas áreas de vegetação, elas funcionam como aceiros, né? Então elas impedem o fogo de um lado para o outro. São essas áreas que estão sendo monitoradas. As Cachoeiras dos Dragões informou que, pelo menos por enquanto, o acesso à cachoeira está interditado, porque eles estão trabalhando com manutenção lá na área. Tiago, volto com você. Complexo das Cachoeiras dos Dragões, então, fechado por enquanto, sem previsão para reabertura por conta desse incêndio aí que atinge essa região de difícil acesso. O nosso repórter Eduardo Idaló está acompanhando tudo e volta a qualquer momento com outras informações. Por enquanto, muito obrigado, Eduardo. Tem mais. Um incêndio destruiu parte de uma fábrica de cerâmica em Vianópolis. O fogo atingiu os fornos e queimou parte do estoque de lenha. As chamas foram controladas pelos bombeiros. Segundo informações repassadas pela direção da empresa, o incêndio pode ter começado a partir de um curto-circuito. Olha, a Polícia Civil de Cocalzinho de Goiás prendeu uma família inteira envolvida com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A família era investigada há mais de 2 meses e, de acordo com as investigações, tinha um esquema de lavagem de dinheiro. Eles faziam isso através do sistema de agiotagem, uma espécie de empréstimo com juros altos. Os suspeitos trocavam cheques de pessoas que, por algum motivo, precisavam de dinheiro. Então, apesar de não ostentar, apesar de não ter celular caro, carros, eles tinham uma grande quantia em espécie aí e os cheques que eles trocavam em dinheiro, uma forma de lavar o dinheiro e ocultar esses bens conseguidos através do tráfico.
Na casa dessa família, os policiais apreenderam drogas, R$15 mil em dinheiro e cheques que podem ter sido usados como garantia nos empréstimos clandestinos. As prisões aconteceram no final de agosto, mas só foram divulgadas agora porque a polícia ainda investigava o esquema de lavagem de dinheiro dos criminosos. Essa operação foi batizada como Operação Lucchesi por causa de uma família italiana mafiosa que liderava o contrabando nos Estados Unidos e lavava dinheiro com o setor têxtil. Essa família de Cocalzinho está presa preventivamente. No dia da prisão, o que nos surpreendeu foi que a família inteira estava envolvida. Era o pai, a filha e o genro. Os 3 foram presos, 2 agora já estão aguardando liberdade e o pai, que era o dono da droga, continua preso. Já tinha diversas passagens já, mas usava a casa da filha para cometer esse ilícito aí. Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso ainda não apresentou advogado de defesa. Olha, no começo do mês, nós mostramos o caso de uma travesti que foi assassinada em Rio Verde, lá no sudoeste do estado. Ontem, um homem confessou o crime para a polícia. Ele disse que agiu em legítima defesa. O homem, de 30 anos, se apresentou na delegacia e confessou o assassinato de Evelyn Montini Santos. O corpo da travesti foi encontrado às margens da GO 174 no dia 4 deste mês. No depoimento, o suspeito disse que a vítima esperava clientes nesta avenida, por onde ele sempre passava com os filhos, que mostrava as partes íntimas e que a situação começou a incomodar. O homem, então, buscou a travesti como se fosse para fazer um programa. Em uma das vias vicinais da GO 174, ele adentra a essa via vicinal, pede para a vítima descer, a vítima desce, vai para trás do carro e quando chega atrás do carro, o autor diz que não se trata de um programa, mas de um corretivo para que a vítima aprendesse a ser decente. Essas são palavras do autor. E a vítima apanha um canivete, uma arma branca, e investe com esse canivete contra o autor. O autor saca a arma que portava e desfere 3 tiros na vítima. O suspeito não tem antecedentes criminais. Ele entregou para a polícia a arma usada no crime, que é legalizada, e os objetos da vítima que tinham ficado no carro. O depoimento do homem que confessou o crime não significa a conclusão das investigações. A polícia vai continuar apurando o caso para saber o que aconteceu, se ele realmente agiu em legítima defesa ou se executou a vítima. Ele foi ouvido, foi liberado e, caso a investigação aponte alguma dissonância entre as informações prestadas pelo autor e a realidade dos fatos, ele deverá ser preso preventivamente. O que também não impede uma prisão futura em virtude de uma condenação pelo Tribunal do Júri. Nossa produção não conseguiu entrar em contato com a defesa do suspeito. Olha, os bombeiros confirmaram que o corpo encontrado no Rio dos Bois, em Edéia, é mesmo da criança que desapareceu em Vicentinópolis, na região sul do estado. O repórter Emerson Ferreira chega agora ao vivo com todos os detalhes. Ô Emerson, eu só consigo pensar na dor dos pais dessa criança. Boa tarde. Pois é, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Um sofrimento para toda a família e também para os amigos, né, Tiago? Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiatuba, que atendeu essa ocorrência, o corpo da criança foi localizado a cerca de 2 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez, isso no Rio dos Bois, em Vicentinópolis. Essa criança, um menino de 1 ano e 8 meses, estava com a família às margens do rio. Eles estavam nesse local visitando familiares. Segundo os bombeiros, os familiares disseram que por 1 minuto de atenção ali, falta de atenção, né? Essa criança acabou caindo na água e a correnteza é muito forte e esse menino acabou sendo arrastado. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no domingo. Os militares iniciaram as buscas, fazendo mergulho lá na região, mas não conseguiram localizar a criança. Na segunda-feira, ontem, então, portanto, os bombeiros conseguiram encontrar o corpo dessa criança que já estava a 2 quilômetros desse local de onde ela foi vista pela última vez. É uma história muito triste, Tiago. A gente deixa, claro, os nossos sentimentos aos familiares e também fica um alerta, né? Criança, água, os cuidados precisam ser redobrados, né, Tiago? Deus me livre, triste demais tudo isso. Como você bem disse, o alerta aí para os papais, as mamães, né? Não desgrudar de jeito nenhum. Obrigado por sua participação. Até mais, Emerson.
Vinhetinha do QVT na área, que agora a Michele Matos, moradora do setor 5, em Águas Lindas, mandou um QVT pra gente, reclamando da falta de água lá no bairro. Ela gravou um vídeo contando que tá sem água desde a sexta-feira passada. Eu só fico pensando no calorão. Não tem água nem para beber, nem para tomar banho. E a gente liga lá na Saneágua, fala que aqui tá normal o abastecimento, ó. Não tem água, ó. Não tem água de jeito nenhum, nem para beber e muito menos para tomar banho, nem para fazer comida. Não tem água, eu tô pedindo marmita para mim comer. Como é que eu vou fazer? Como é que ela vai fazer, hein? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 4 dias sem um pingo nas torneiras. A Saneago disse que equipes estiveram nesta manhã na quadra 9, no setor 5, e verificaram que o abastecimento está normalizado. Tomara, é o que a gente espera. Quero aproveitar o nosso QVT e pedir para você baixar de graça no seu celular e mandar sugestões de reportagens, fotos, mandar também as nossas mensagens. A gente gosta tanto de ler. Tudo muito facinho, você baixa de graça aí no seu celular. Você de Goianésia, você de Uruaçu, você de Porangatu, você de Catalão. Estou esperando a sua participação aqui, combinado?